e comigo eu tenho o diretor da Revcast, Carlos Ramos. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo ter connosco ao nosso espaço. Senhor diretor, tenho que lhe fazer uma pergunta. Com que sentimento está hoje aqui a ver tanta gente, tanta adesão a este simpósio nacional da castanha? Peito cheio, como se diria. Digamos que esta organização. Peço desculpa. Peço Peito desculpa. cheio, praticamente. Esta organização foi recebida com muito carinho por parte da Refcast, tendo em conta tudo aquilo que o município do Sabugal nos transmitiu como ideia fundamental, que era voltar a recolocar a região no mapa da produção da castanha nacional. Evidentemente, quando vimos que essa vontade era tão grande, que também abarcamos esse sentimento. O grupo que foi constituído, e no fundo foi com a direção do professor Laranjo, que constituiu um grupo de trabalho que veio a ser responsável por esta organização. Neste momento, quando vemos que temos sala cheia, temos uma diversidade de apresentações, tanto a nível científico, mesmo como na amostra, que é uma situação inovadora neste tipo de simpósios, claramente que nos sentimos satisfeitos e pensamos que vai no bom caminho. E o que é que representa todo este setor para Portugal, Sr. Carlos? Representa, às vezes eu acho que as pessoas não têm bem a ideia do quanto a castanha representa para Portugal. Provavelmente o maior produtor europeu. Está sem discussão, mas entre o primeiro e o segundo produtor europeu de um determinado fruto. O que não nos podemos gabar em muitas outras atividades agrícolas que, por vezes, damos muito mais relevância. Para além dessa relevância a nível internacional, a relevância que tem a nível nacional. Efetivamente, é a cultura, digamos que, do interior. Das zonas mais despovoadas, da montanha. As pessoas que ali vivem são efetivamente aquelas que vão mantendo vivos estes espaços que, no fundo, muitas das vezes são um bocado esquecidos pelo poder central. Portanto, é bom saber a importância que esta cultura tem no âmbito nacional, em se manter estas zonas mais desprotegidas com valor acrescentado. E as tendências em termos de variedades continuam a ser as tradicionais? Digamos que não há uma grande alteração neste momento. O futuro dirá. Nós, neste momento, temos a decorrer uma série de ensaios nas diversas regiões da produção. Mais uma vez, um trabalho orientado pelo professor Laranjo, onde foram colocadas diversas variedades de todas as regiões importantes de Portugal, e todas elas se repetem em diversas zonas. No fundo, o futuro dirá, se calhar uma variedade do Marvão a ter uma boa adaptação na zona de Vinhais, na zona de Carrazedo, se calhar uma variedade como a Martainha, por exemplo, ter uma boa adaptabilidade no Marvão, ou seja, o clima prega-nos partidas e, efetivamente, nós não sabemos ainda o que é que o futuro nos leva. É evidente, estamos atentos, estamos a trabalhar nesse sentido para podermos dar novas respostas aos agricultores. E em termos de dificuldades, quais os grandes problemas, os grandes desafios que os produtores enfrentam? Aos velhos e aos novos. Os velhos são os de sempre, a doença da tinta, é o cancro. Com estas alterações climáticas, digamos que aparecem ainda com muito mais ferocidade. Em relação à doença da tinta, temos diversos porta-enxertos euro-japoneses
que vão resistindo a essa doença e, portanto, digamos que em relação a esse pormenor vamos melhorando, ou estamos a melhorar. Em relação ao cancro, também temos já produtos a funcionar. Temos o Dictis, que é produzido pelo IPB, que vai funcionando e com excelentes resultados. Entretanto, aparecem novos, não é? Temos a Vespa da Galha, do castanheiro, que cria enormes prejuízos ao nível da produção. Temos a Gnomoniopsis. Há 2 anos fomos surpreendidos pelo aparecimento desta doença, que dizimou toneladas e toneladas de castanha, que foram para o lixo e, portanto, criaram um prejuízo enorme ao setor. Muito bem. E, nesse sentido, a RevCast tem tido um papel muito importante na mitigação destes problemas. Sim, a RevCast tem estado sempre na primeira linha, em relação, por exemplo, à Vespa da Galha dos Castanheiros, em colaboração com a Direção-Geral da Agricultura, com a DGAV, que superintendia esta situação, mas digamos que no campo a responsabilidade da RevCast foi muito elevada. Deve-se aqui acrescentar de que os municípios mostraram-se muito abertos, perceberam a importância que tinham em ajudar o território na defesa dos seus agricultores, desta cultura em específico, e foi digamos que foi e continua a ser um trabalho ainda em andamento, mas já com resultados bastante visíveis. Ultimamente, em relação à Gnomoniopsis, nós fazemos parte da Eurocastânia, somos também associados da Eurocastânia e, mais uma vez, com o professor Laranjo, em conjunto com os congêneres europeus, foi promovido um protocolo para aplicação preventiva e curativa deste problema, que é muito grave. Em França, chegou a criar prejuízos na ordem dos 90%. E põe em causa depois a relação comercial com o consumidor final. Um consumidor final habituado a comprar uma castanha de qualidade e de um momento para o outro compra uma castanha em que mais de 50% dela vem estragada, cria-se um desconforto. E, portanto, tentamos, dentro das nossas possibilidades e com a maior rapidez, dar respostas a essas situações que vão ocorrendo. Muito bem. Em paralelo, Sr. Carlos, é também um empresário que tem um viveiro. Em traços muito gerais, que viveiro é este? Este viveiro está no norte, está instalado na cidade de Vila Real, tem os seus campos de multiplicação em Vila Real e também em Vila Pouca da Guiara. É o viveiro mais antigo a produzir porta-enxertos resistentes à doença da tinta. No caso, estamos a falar do ferro-sacre, mais conhecido pelo CA90, o Marsol e o Maraval. E, portanto, foi sempre um objetivo, até porque o sócio maioritário na altura, o engenheiro Manuel Cardoso Simões, era um aficionado pela cultura e sempre viveu muito com os problemas que o castanheiro tinha à época. Estamos a falar em anos 80, 90. E daí não descansou enquanto não fez as primeiras importações destes porta-enxertos para multiplicação em Portugal, para depois os colocarmos à disposição dos nossos agricultores. Produzimos de uma forma, portanto, muito rústica, não fazemos micropropagação, mas digamos que era a forma mais tradicional de se multiplicar estes porta-enxertos por amontoa. Representamos já uma grande faixa de vendas a nível nacional
Não chegamos para as encomendas, infelizmente, mas pronto, estamos aqui sempre para trabalhar e fazer melhor. Muito bem. Tem sentido uma grande evolução do setor? Eu acho que o setor tem respondido de uma forma inacreditável, mostram o quanto resilientes são, porque nos últimos 10 anos, provavelmente 7 foram anos de grandes prejuízos. No entanto, o que nós verificamos, pelo menos ao nível do viveiro, é que a procura de plantas não tem diminuído. Mostra alguma resiliência, mostra que as pessoas acreditam na cultura, apesar de todas estas dificuldades, e cada ano parece que nos aparece uma nova novidade, uma novidade negativa contra esta cultura. Mas, efetivamente, não vemos que, digamos que o interesse pela atividade tenha diminuído de qualquer forma. Muito bem. E em termos de maquinização da cultura, como é que tem sido a introdução da mecanização? As pessoas começam a sentir de que cada vez há menos pessoas disponíveis para os trabalhos que são necessários ao nível desta cultura. Vejamos que havia muita gente para fazer a colheita em tempos idos. Neste momento isso não acontece. E, portanto, se não houver o recurso a máquinas, há muita coisa que fica por fazer. Além do mais, isto era uma cultura considerada, era plantar e colher, plantar e colher. Hoje em dia isso não existe. Há plantar e há muito cuidado pelo caminho antes de colher. E, portanto, sem mecanização, nós ficamos com a nossa atividade muito, muito difícil. E as pessoas têm-se vindo a equipar lentamente, como é evidente, estamos a falar sempre de máquinas com valores muito, muito elevados, mas as pessoas têm-se vindo digamos que... O caminho é por aí. É por aí, é a mecanização, exatamente. Voltando ao 5º Simpósio Nacional da Castanha, expectativas, Sr. Carlos? Expectativas é assim que consigamos levar daqui para já algumas respostas que nos são colocadas, sim, porque os agricultores colocam-nos perguntas parecem simples na sua formulação básica, mas que no fundo não são fáceis de explicar. E digamos que estes fenómenos que têm vindo a acontecer nos últimos anos tem que ser a comunidade científica a ajudar-nos a resolver. E é isto que vai aqui acontecer. Ou seja, não teremos aqui seguramente hoje nem amanhã a solução de todos os males, mas digamos que o caminho vai-se fazendo.